He is for you, always in all. Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom poder estar aqui com os irmãos, né? Não presencialmente como nós queríamos estar, mas gravando este vídeo para deixar uma palavra para os irmãos nesse momento tão importante da cristandade, né? Que é a Páscoa do Senhor. Mais uma vez eu enfatizo que lamentamos, né? Por não estar comemorando presencialmente a Páscoa, devido a toda essa questão que o mundo passa, não só o nosso país, mas todo mundo passa. Mas sabemos que certamente ela vai passar. Né? Está orando, está pedindo ao Senhor, está clamando, e esse vento e essa tempestade certamente vai passar. Quero desejar aqui uma boa Páscoa a todos. E mesmo vivendo tempos difíceis como nós estamos vivendo, é claro, não podemos deixar de comemorar e celebrar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com muito entusiasmo, né, e dedicação. Tá bom? Então eu vou fazer a leitura aqui de um texto, tá? E vou deixar uma palavra para os irmãos. Primeiro peço que você feche seus olhos. Nós vamos orar nesse momento pedindo ao Senhor que nos ilumine e que fale de maneira especial ao nosso coração, tá bom? Querido Deus e eterno Pai, louvado seja teu nome, Senhor amado. Somos gratos, ó Deus, ao Senhor, nesse momento, ó Deus, tão especial, onde temos, ó Pai, a oportunidade de refletir, ó Deus, sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, momento tão, ó Deus, único da nossa fé, ó Pai. E pedimos, ó Deus amados, que o Senhor possa falar, ó Deus, de maneira especial ao nosso coração, nesse texto, ó Deus, que nós separamos, ó Deus, que nós escolhemos, ó Pai, mas cremos, ó Deus, que pela iluminação do Teu Santo Espírito, ó Pai. Portanto, ó Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando, ó Deus, de maneira especial aos nossos corações, porque Tu sabes, ó Deus, que precisamos ouvir. Eu peço, ó Deus amado, que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, cada irmão, cada irmã, nesse momento, ó Deus, que reúne a sua casa, a sua família, para a celebração do culto ao Senhor, mesmo que em casa, Senhor, nessa data tão especial. Peço que o Senhor venha abençoá-los, ó Deus, de maneira especial também, e guardar todos, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou fazer uso do texto de Coríntios, capítulo 15, versículo 19, versículo 20. Eu coloquei aí no nosso boletim, na nossa liturgia. Eu farei a leitura desse texto, vou fazer uso de outros versículos, mas a princípio eu vou ler o versículo 19 e o versículo 20 do capítulo 15, tá? Então eu farei a leitura nesse momento, depois a gente começa a nossa reflexão, tá bom? Coríntios capítulo 15, versículo 19 e 20, a palavra de Deus diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra, né, e edifique nossas vidas e corações nesse momento. Que vida é essa, irmãos? Vamos pensar um pouquinho sobre a vida? Vamos pensar um pouquinho sobre esse presente que nós recebemos de Deus, que é viver, que é um presente, que é uma dádiva. Né? O que o apóstolo Paulo está falando com essa questão da vida? Vamos lembrar aqui, meus irmãos, que existe um texto, existem vários textos que fazem a referência sobre a vida, né? E geralmente no grego 3 palavras são utilizadas, né, nesses textos, cada um com seu significado. Bom, a mais conhecida é a palavra bios, que os irmãos já devem conhecer, que é aquela palavra que se refere às ciências biológicas, né? O sentido é realmente vida física, vida material, né? Vida, corpo físico, corpo material. Existe a palavra psique, que fala da mente, da vida mental, da vida intelectual, ela também é utilizada
em alguns trechos do Novo Testamento. E existe a palavra zoe, que é utilizada lá no texto de João, capítulo 10, versículo 10, quando ali Jesus fala da vida, mas a vida em abundância. E a palavra zoe é traduzida como a vida do próprio Deus, a vida do próprio Deus, ou uma vida vivida intensamente para Deus. O que Jesus Cristo está falando ali no capítulo 10, no versículo 10 do Evangelho de João, é que ele vem trazer a vida de Deus, por meio da sua morte, por meio da sua obra, ele vai tornar possível a comunhão com Deus. Então essa é a vida em abundância. A vida quando ela é vivida em comunhão com Deus. É claro que nós não podemos separar o ser humano, nesses elementos. Didaticamente a gente até pode separar o ser humano. Mas o que é o ser humano? Eu já falei sobre isso lá na igreja. O ser humano é a união desses elementos imateriais e material. Essa é a vida do ser humano. Então, quando o apóstolo Paulo fala que se a nossa vida está limitada a este mundo, apenas a vida física, então nós não conhecemos a vida de maneira completa. É isso que ele está falando. E quando nós olhamos para essa vida, irmãos, essa vida confusa, essa vida violenta, esse mundo que tem várias situações complexas e perplexas, nós passamos por uma agora, que é a questão da pandemia. Quando a gente olha esse mundo, a gente percebe, meus irmãos, que essa vida física que nós vemos aqui é uma vida de extrema dificuldade, e ela também é limitada por um certo tempo. Nós não viveremos eternamente na perspectiva física como nós conhecemos aqui agora. É claro que depois da transformação também a nossa alma, não só a nossa alma, como também o nosso corpo será transformado. Então a gente não conhece, a gente acredita que a vida vai além dessa questão. E é isso que o apóstolo Paulo vai tratar aqui nesse capítulo, quando ele aborda a questão da vida. É que a vida não está limitada a essa esfera física, e que o crente sabe disso. O crente sabe que a vida é composta de muitos elementos, inclusive a morte. O texto vai falar sobre morte, e a vida é composta de muitos elementos, inclusive a morte. Mas mesmo diante da morte, nós não perdemos a esperança, porque a nossa vida não se limita apenas à vida física. Ela vai muito além da vida física. Então nós cremos no pós-vida. E o que nos dá essa garantia? O que nos dá essa garantia de crer no pós-vida, de desejar o pós-vida, de ter esperança no pós-vida? É a própria ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto de Coríntios, irmãos, o apóstolo Paulo está tratando uma questão muito complexa que havia ali naquela carta, naquela igreja, através da carta. Havia muitos problemas doutrinários na igreja de Corinto, problemas que resultavam não em questões morais, em questões éticas, em outras questões. Quando a palavra de Deus ela não é vivida na sua plenitude, certamente isso gera vários problemas. E é o que acontecia ali na igreja de Coríntios. A igreja tinha certos problemas doutrinários, e o apóstolo Paulo está tratando desses problemas doutrinários nessa primeira carta. Em específico, dentro do nosso contexto que nós estamos tratando, ele está tratando justamente de um grupo que estava ali em Corinto, que congregava ali em Corinto e que não acreditava na ressurreição, não cria na ressurreição, não acreditava que nós ressuscitaríamos dos mortos. E aí o apóstolo Paulo começa a indagar, olha, mas como é isso? Se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, então a nossa esperança é vã, a nossa fé é vã. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa existência física,
então é de fato uma esperança limitada. E o apóstolo Paulo então vai combater esse grupo que estava ali na igreja e que não acreditava na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na primeira parte, do versículo 1 ao versículo 7, ele fala que a ressurreição é algo que era previsto pela palavra de Deus. Era algo que estava dentro do plano de Deus, do projeto de Deus, como parte constituinte da nossa salvação. Ou seja, Deus arquitetou um plano e nesse plano estava previsto que acontecesse a ressurreição do grande Salvador e do grande Redentor. Né? Do versículo 12 ao versículo 19, ele vai combater aí essa falsa doutrina quando ele usa a expressão a nossa esperança em Cristo não se limita apenas nesta vida, porque se limitar apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Né? E do versículo 20 ao versículo 54, ele de fato vai expor que Cristo ressuscitou, né? E que a nossa esperança está nesta verdade eterna e nessa verdade incontestável. Por isso a nossa proposição, a gente colocou aí no boletim, também colocamos aí os 3 pontos que nós vamos expor agora. A ressurreição dá sentido à vida. A ressurreição, ela dá sentido à vida. A vida de maneira completa, não esta vida somente limitada à questão física, mas a vida de maneira completa. A ressurreição dá sentido à nossa vida. Em primeiro lugar, como nós colocamos aí, a ressurreição dá sentido à vida porque ela transforma o nosso passado. Ela transforma o nosso passado. Vamos dar uma olhada no versículo 3 e versículo 4 do capítulo 15. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia segundo as Escrituras. Uma das razões pelas quais Cristo morreu foi por causa do nosso pecado. Nosso pecado que nos distanciava de Deus. Estávamos distantes de Deus e éramos inimigos de Deus, meus irmãos, por natureza. Você tem que reconhecer que você era um pecador odiado por Deus. Você era um pecador que não tinha nenhum contato com Deus. Você era um pecador que não podia se aproximar da pessoa de Deus, nem da presença de Deus, porque o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado causava uma barreira entre nós e Deus, e não havia nenhuma comunhão conosco e o Senhor. Deus não iria nos aceitar de maneira nenhuma se Cristo não morresse por nós e não ressuscitasse ao terceiro dia. A ressurreição, como eu falei, é parte constituinte do plano salvífico do nosso Deus. E uma das razões pelas quais Cristo morreu era para cancelar a dívida que nós tínhamos com Deus, dívida essa que foi estabelecida pelos nossos pecados. Então, somos pecadores, irmãos, somos pecadores. E não teríamos a nossa vida transformada e nosso pecado perdoado se Cristo não morresse e se não ressuscitasse ao terceiro dia. O sacrifício de Cristo, ele foi expiatório, ele foi vicário. Né? Expiatório no sentido de que ele retirou os nossos pecados. Era isso que era feito no Antigo Testamento quando eram feitos os sacrifícios. Os sacrifícios eram expiatórios. Simbolicamente, aquele animal que era sacrificado levava o pecado de quem estava oferecendo aquele sacrifício. Ou seja, o indivíduo pegava um animal estabelecido pelo sacerdote, e o sacerdote fazia todo aquele ritual. Era como se o pecado da pessoa fosse transferido para o animal, e aí o animal era sacrificado com aquele pecado. Quando o texto diz que o sacrifício de Cristo foi expiatório, é que a culpa do nosso pecado é transferida para Cristo.
Cristo assume a culpa do nosso pecado quando Ele nos substitui lá na cruz do Calvário. Ou seja, o lugar é meu, o lugar é seu. Sempre falamos isso e sempre vamos afirmar isso. O lugar é meu, o lugar é seu. Mas Cristo tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou, levando a culpa sobre os seus ombros. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É isso que o texto diz, irmãos. A ressurreição dá sentido à vida porque ela transforma o nosso passado. Porque o sangue de Cristo purifica as nossas vidas de todos os nossos pecados, meus amados irmãos. Se não fosse a obra de Cristo, não seria assim. Ele revela todo o seu amor por nós, todo o amor pelas suas ovelhas, quando ele cumpre aquilo que ele fala no Evangelho de João, capítulo 10. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ali na cruz ele estava entregando a sua vida para cada um de nós. Ali na cruz Cristo estava se doando para mudar a nossa vida, para mudar a nossa realidade, para que os nossos pecados fossem perdoados por Deus. Cristo se oferece, Cristo se oferta a Deus para que Deus nos aceite, para que Deus perdoe o nosso pecado. Sem a crucificação e sem a ressurreição, nosso passado nunca seria transformado e nós ainda seríamos devedores do Deus Altíssimo e jamais teríamos comunhão com Deus. Mas graças ao nosso Cristo, Ele toma o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele é abandonado ali pelo Pai Celestial para que nós nunca fôssemos abandonados. E nunca nós seremos abandonados, irmãos, porque Cristo pagou o preço por cada um de nós. Por isso que a ressurreição dá sentido à nossa vida, porque ela transforma categoricamente o nosso passado, irmãos. A ressurreição transforma o nosso passado. Nós estávamos totalmente perdidos. As trevas inundavam o nosso ser e o nosso coração. Estávamos distanciados a tantos quilômetros, tantas léguas do nosso Deus. Mas quando Cristo morre por nós, Cristo nos atrai para si e nos leva até a pessoa de Deus, nos leva até a pessoa do Pai, transformando a nossa vida e transformando o nosso ser. Produzindo uma nova vida. Cristo nos dá a possibilidade de viver uma nova vida com Deus. Porque antes a nossa vida, meus irmãos, era sem Deus, sem a presença do Pai Celestial. Não éramos filhos, irmãos, e nem éramos considerados filhos por Deus, mas em Cristo Jesus. Todos aqueles que pela fé e pela atuação do Espírito Santo do Senhor creem em Cristo, são eles que são transformados em filhos de Deus, assim diz o Evangelho de João. Então você deve se alegrar, você deve se felicitar na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque agora, meus irmãos, agora há vida em nós. Antes não havia vida. Antes só possuíamos a bios, a vida física, a vida material. Agora em Cristo nós temos a vida com Deus e nós temos a vida em abundância. De certa forma, então, meus irmãos, a nossa vida começou a ter sentido quando Cristo sorriu para nós. A partir do momento que Cristo nos visitou graciosamente com sua doce e amável presença. Assim como uma criança se sente maravilhada ao ganhar um doce, assim, meus irmãos, quando Cristo nos alcançou com a sua doce presença, nós também nos sentimos extasiados. A vida começou, irmãos, ali, a partir do momento em que Cristo sorriu para nós. E assim Cristo mudou nossa vida, mudou nosso passado. Nosso passado não nos condenará mais. Nossa vida passada não nos condenará mais, irmãos. Mas temos plena esperança de que em Cristo nós temos um futuro abençoado.
E é esse o segundo ponto que eu coloquei aí para a nossa reflexão, meus irmãos. A ressurreição dá sentido à vida porque ela garante o nosso futuro, ela transforma o nosso passado. E como consequência da transformação do passado, meus irmãos, nós temos um futuro pela frente. Um futuro que não é limitado por essa vida e não é limitado por essa existência, irmãos. Um futuro que vai além desta vida. A heresia que se pregava era tão grande, irmãos. A heresia era tão absurda, tão nociva à igreja, que Paulo exclama: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos infelizes se acreditamos que vamos viver a plenitude da vida no aqui e agora. Há muitas coisas que nós gostamos de fazer, irmãos, na vida. E algumas dessas coisas não são nem pecados. Faz parte mesmo das dádivas que nós recebemos de Deus. Todo o mundo, todo o cosmos foi criado por Deus, tanto a esfera imaterial quanto a esfera física foi criada por Deus. Mas nós vemos no Evangelho de João, irmãos, que quando acreditamos que a vida se limita a apenas esse plano físico, nós somos, como o apóstolo Paulo diz, nós somos os mais miseráveis e nós somos os mais infelizes, porque a vida não se limita no aqui e no agora. Há uma experiência mística e espiritual que nos leva a crer, meus irmãos, que há uma bela vida após esta vida. Nós somos cristãos, irmãos. Nós não somos ateus. Ateus acreditam que a vida se limita nessa existência, mas nós acreditamos, meus irmãos, que a plenitude da vida se dará no pós-vida, não nesta vida aqui. Há muitas realidades, irmãos, que nós desfrutaremos apenas quando Cristo cumprir a promessa que Ele fez a cada um de nós, que nós teremos vida eterna, vida em abundância e vida eterna, ou seja, nós teríamos uma vida eterna com Deus, com o Pai Celestial. Somente aqueles que estão conectados com Deus, somente aqueles que vivem para o Senhor é que podem, meus irmãos, ter a certeza de que viverá eternamente e viverá essa vida em abundância. O apóstolo Paulo e também o apóstolo João nos chamam, então, que a vida está para além dessa existência que nós vemos com os nossos olhos. Existem realidades que são transcendentais e maravilhosas e que muitas vezes nós não valorizamos na vida, irmãos. Como a própria ressurreição do nosso Senhor. O que nos pode dar mais esperança do que saber que Cristo foi morto sim, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou para cumprir inúmeras promessas. E uma dessas promessas era que Ele ia na nossa frente preparar lugar, preparar morada. Isso significa que nós iríamos também um dia para onde Ele foi. Essa é a nossa esperança, irmãos, de que há morada nos esperando no céu, com Cristo Jesus. Jesus, Ele aponta para a sua vinda, e a sua ressurreição garante que nós estaremos nas moradas celestiais. Há um lugar para nós no céu, irmãos. Há um lugar para nós no céu. Nós podemos ter essa certeza, nós podemos ter essa esperança. Há um lugar para nós no céu. Um lugar melhor do que esse. Um lugar infinitamente melhor do que esse. Há um lugar para nós no céu. E Cristo, meus irmãos, fala também nesse texto que o último inimigo será vencido, que é a morte. E ele fala de outros elementos também, ele fala da transformação do corpo. Cristo, então, completará a obra que ele já começou em nós. Não é possível morar no céu se não for transformado. Os pecadores que não são arrependidos
não passarão por essa transformação. Mas aqui o apóstolo Paulo fala que a ressurreição de Cristo dá sentido à vida porque ela transforma o nosso passado. E quando Cristo transforma o nosso passado, Cristo começa uma obra em nós. E esse texto fala que Cristo é fiel e vai completar essa obra que Ele começou em nós. Cristo é maravilhoso, irmãos. Muitas vezes nós começamos muitos projetos que nós não terminamos, deixamos para lá. Mas o projeto que Cristo começa, ele não abandona, irmãos. Então o projeto que Ele começou na sua vida, Ele não vai deixar de completar esse projeto. A obra que Ele começou em sua vida, Ele não vai deixar essa obra para lá, pelo contrário, Ele vai terminar essa obra. É isso que nos dá esperança, irmãos. Que seremos totalmente diferentes, seremos totalmente transformados. Seremos transformados tanto no corpo quanto na alma e estaremos aptos, irmãos. Quando Cristo nos transformar por completo, nós estaremos aptos para as moradas celestiais. Portanto, a ressurreição dá sentido à vida, porque quando o nosso passado é transformado, automaticamente o nosso futuro é garantido. O futuro de que viveremos uma realidade melhor e transcendental. Essa é a nossa esperança. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós colocamos aí também a ressurreição dá sentido à vida porque ela nos motiva para o presente. Ela nos motiva para o presente. Olha só, o apóstolo Paulo traz um grupo, combate um grupo que negava a ressurreição do Senhor Jesus, negava a ressurreição e, consequentemente, negava a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É combatido ali naquela carta. Essas pessoas acreditavam que a vida se limitava no já, aqui e agora. Como eu falei, isso trazia alguns problemas, irmãos, espirituais e alguns problemas éticos também. Por quê? Como as pessoas acreditavam que a vida se limitava apenas a esse plano físico, elas muitas vezes dedicavam a vida a viver dissolutamente. Nesse contexto paulino, onde a carta é escrita, existia um grupo de filósofos chamado epicureus. Os epicureus, eles acreditavam, ao contrário de Platão, que a vida plena se dava no aqui e agora. Platão não, Platão acreditava que existia um plano superior onde a vida do ser humano seria aperfeiçoada. Os epicureus não, eles acreditavam que a vida terminava no aqui e agora, portanto a vida deveria ser vivida de maneira plena. O ser humano então deveria entregar a sua vida a todas as suas paixões carnais. Ele não deveria se preocupar em viver uma vida ética, em viver uma conduta justa. Não, mas ele apenas deveria dar um espaço aos seus desejos mais íntimos, mesmo que fossem os desejos mais pecaminosos. Assim nós contemplamos um grupo na igreja de Corinto sendo influenciado por essa filosofia e por essa temática. Eles viviam dissolutamente achando que a vida acabaria. Quando eles fechassem os olhos e eles morressem, a vida então acabaria. Tal conduta, meus irmãos, pode levar à frustração e à desilusão. Se você não compreender que a sua vida deve ser movida pela ressurreição de Jesus, pela vida e pela obra de Jesus, isso deve motivar você. Se você não entende assim, então você está se propondo a sofrer muitas desilusões e muitas frustrações. Porque é impossível viver uma vida plena apenas no âmbito material. Só é possível viver uma vida plena em comunhão com Deus, em comunhão com o Senhor.
Acredito que muitas pessoas daquela epístola viveram muitas frustrações e viveram muitas desilusões, porque acreditavam que no plano físico encontrariam a felicidade completa e a felicidade total. Certamente procurariam mulheres, homens procurariam belas mulheres para se casar. Mulheres procurariam homens ricos para se casar. Enfim, as pessoas estavam achando que somente através de elementos e experiências ligadas à carne é que serão felizes. Muitas pessoas então deviam estar desiludidas e frustradas, assim como hoje, meus irmãos, nós temos muitas pessoas desiludidas e frustradas, irmãos. Porque ainda que não conscientemente vivem essa temática, eu fico pensando em quantos crentes na igreja que inconscientemente vivem motivados por elementos físicos e elementos carnais. Colocam toda a sua perspectiva de felicidade no seu cônjuge. Coloca toda a sua perspectiva de felicidade no seu emprego, nos seus status sociais, como se isso nunca fosse passar, como se isso nunca fosse acabar. Mas essa vida é fugaz, irmãos. Essa vida é pequena, essa vida é limitada. Muitas vezes presumimos que vamos viver anos e anos e anos e não vivemos esses anos todos que nós presumimos, porque a vida é assim, a vida é fugaz. A vida é pequena, é limitada. Por isso o Tiago ele fala que a vida do ser humano é como um vapor que se coloca numa panela, você levanta a panela e o vapor se acaba, assim é a vida do ser humano. Você não pode viver motivado por elementos que são materiais e carnais, porque você vai viver frustrado. O que deve motivar a sua vida é a ressurreição de Cristo. O que deve motivar o seu presente é a ressurreição de Cristo. Você deve viver aqui e agora. E você deve respirar a ressurreição do Senhor. Você deve pensar nela dia e noite. Eu sempre falo na igreja, né, irmãos, que muitas vezes Cristo não ocupa a nossa mente, não ocupa o nosso pensamento. O boleto é que ocupa o nosso pensamento e a nossa mente, né? A gente fica tão preocupado com as contas que tem que pagar, que a gente acaba esquecendo das coisas que são eternas. Eu não estou dizendo que você tem que viver despreocupadamente, não vou pagar mais minhas contas, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que você tem que descansar na providência de Deus. Tem que descansar na presença de Deus. O velho homem, ele morreu. Agora nós vivemos para Deus. Com a ressurreição, nós ganhamos a possibilidade de viver uma vida com Deus. Alcançados então por Cristo, quando Cristo sorriu para nós, ali começamos a viver, irmãos. Alcançados então pela revelação do Cristo ressuscitado, é assim que devemos viver a nossa vida. Motivados pela presença desse Cristo ressuscitado em nós. Cristo está em nós, irmãos, vivendo em nós. Essa é a razão da nossa vida, essa é a razão da nossa existência. E se essa não é a nossa razão de viver, nem nossa razão de existir, então somos homens e somos mulheres infelizes. Não conhecemos a alegria, não conhecemos a felicidade. Talvez numa perspectiva mundana, sim, mas não numa perspectiva celestial. Quando o velho homem morre, temos a oportunidade de viver a nova vida. E a nova vida possui novas motivações, meus irmãos. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. O que é conversão, irmãos? Conversão é uma mudança de mente, é uma mudança de direção. Quando você, pela graça de Deus, se converte, então você está mudando de direção. Suas inspirações são outras agora, suas motivações são outras agora. Suas esperanças são outras agora. E a nossa esperança e a nossa motivação para viver esta vida aqui e agora é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não há nada mais sublime, irmãos,
Não há nada mais sublime do que ser alcançado pelo Cristo ressurreto. E um dia o Cristo ressurreto sorriu para nós. E ali começamos a viver. Mais uma vez eu lembro de Zaqueu, irmãos, de como a presença de Cristo mudou a razão daquele homem e mudou a motivação daquele homem. A partir de agora, a motivação daquele homem vai ser Jesus Cristo, e não mais o apego ao dinheiro que ele tinha e o apego à vida física que ele tinha. Agora ele vai deixar tudo por amor a Cristo, e a sua vida será pautada tão somente na pessoa de Cristo, através daquela experiência maravilhosa que ele teve. Nós também tivemos tal experiência, irmãos. Cada um de nós tivemos tal experiência. Assim como Cristo estava à frente de Zaqueu, sorrindo para ele, também um dia Cristo se apresentou a nós e sorriu para nós. Então, a partir deste momento, a motivação para viver tão somente é Jesus Cristo e não pode ser outra. A motivação para a nossa existência é tão somente Jesus e não pode ser outra, irmãos. E não deve ser outra. Viver então neste presente, viver firmes no Senhor, vencendo as tentações, nos guardando para Deus em santidade de vida. Aqueles que são alcançados pela ressurreição, aqueles que não são alcançados pela ressurreição, acham que não vale a pena amar o Senhor e nem sofrer pelo Senhor. Que esse não seja você, meu irmão, minha irmã. Eu espero sinceramente que você seja alcançado pela presença do Cristo ressurreto. E a partir de então você entenda que vale a pena amar o Senhor e vale a pena sofrer pelo Senhor. A ressurreição então dá sentido à vida, irmãos, porque ela transforma o nosso passado, porque ela garante o nosso futuro e porque ela nos dá motivos para viver, porque ela é a nossa razão para viver. Que Deus abençoe tremendamente os queridos e amados irmãos, que Deus abençoe essa data tão importante em nossas vidas, mesmo que nós não possamos comemorá-la presencialmente, e que a presença de Deus visite cada irmão e cada irmã neste momento. Deus abençoe a todos. Fica aqui o nosso forte abraço. E como nós temos colocado no boletim, ainda que não estejamos juntos presencialmente, estamos orando uns pelos outros. E havendo necessidade, os irmãos podem ligar para a liderança da igreja, porque na medida do possível a liderança vai atender os irmãos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.